Já viu aquelas trend de propaganda no Instagram que o cara faz assim? Polêmicas. Nunca viu? É assim, não é? É, que é uma mulher mó lourona fazendo... Como é que ele faz assim, ó? Polêmicas. Não, é o começo mais idiota da história, né? Esse daqui. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A contemplar o meu belíssimo... O caderninho cresceu, hein? Tomou o suco, né? E agora o quê? É um fake nerd, né? Eu dopei o meu caderno, que agora virou o quê? Um cadernão. Falar em cadernão e caderninho, eu tô morando na praia agora, né? Eu tô morando no litoral, Santos, São Vicente ali e tal. Aí esses dias eu estava num boteco, à beira-mar, e eu olho pro lado quem está? Ronaldão, o zagueiro campeão do mundo 94, tomando um chopp ao meu lado, porque eu acho que ele mora ali na região. E com a cara de quem tá com qualidade de vida, né? E no shape, viu? Já tá com 50 e blau. E bem, Ronaldão, campeão mundial pelo São Paulo, campeão da Libertadores, campeão do mundo pela seleção brasileira. Mas vamos lá, com o meu caderninho, que na verdade é um cadernão. Aqui atrás tem um estudo de jogo e aqui tem este Polêmicas Vazias. Antes de qualquer coisa, se inscreva nesta porra, toca a notificação, deixa o seu like. E o tema de hoje é o quê? Deu pra ver aqui já, né? Goleiros. Já tivemos alguns Polêmicas Vazias de goleiros aqui. Rogério Ceni contra Marcos, vai estar aí em algum lugar. Buffon, Cacilhas ou Buffon, também tá aqui em algum lugar. E hoje a gente chega no ápice do tratamento do assunto goleiros nesse programa. É o definitivo. Qual o melhor, ou o maior, ou o mais revolucionário goleiro da história do futebol? Por quê? Porque tudo aqui vai terminar na mesma resposta. O melhor é o mesmo. O maior, a mesma coisa. O mais revolucionário também é o mesmo cara. E aí, eu gostaria de dizer que a inspiração para este programa nasceu de uma postagem nossa, Serelepe, no Instagram da TNT Esportes. A postagem está aí, que era quem é o melhor goleiro de todos os tempos. Aí tinha a foto lá do Neuer, do Buffon, tem a foto do Dida. Quem mais tá na foto? Eu nem lembro mais porque eu não estou vendo, né? A edição tá botando a foto aí. Van der Sar, se eu não me engano. Não lembro quem tá. O que interessa é tá o Neuer e tá o Buffon e o Cacilhas, porque no final a discussão vai acabar entre eles mesmo. A produção aqui colocou o glorioso Peter Cech. Porque eu não faço a menor ideia, porque eu vou falar do Peter Cech, aqui a ideia é tua, né? É particular, porque tu gosta do Chelsea. Ah, então tu botou esse aqui a cota produção, porque aqui deveria estar quem? Yashin, Schmeichel, e tá bom. Oliver Kahn podia estar aqui. Quem mais? Schumacher. Tu sabe que tinha um goleiro chamado Schumacher, né? Da Alemanha. Antes do Schumacher da Fórmula 1, tinha o Schumacher goleiro. Pica também. Dino Zoff. Tinha uma galera pra estar aqui. Mas, com todo respeito, o Cech tá otimamente colocado aqui para não ganhar. Porque o outro também que estaria aqui também não ia ganhar. A disputa mesmo eu antecipo logo entre os três aqui. E eu citaria o Yashin com a devida vênia de dizer que ele não é o melhor goleiro da história do futebol. Porém, vamos lá. O gol é o lugar onde teve a maior revolução no jogo e não de hoje, tá? Ela veio evoluindo ao longo da história. Os goleiros foram ficando mais altos, mais rápidos, mais ágeis. A história da regra, que agora completa 30 anos, né? Passou já mais de 30 anos a mudança do recuo. Isso impactou profundamente no jogo e nos goleiros, e na formação dos goleiros, e na capacidade de jogo dos goleiros. Só que você já teve uma segunda revolução, que é uma revolução também tática, técnica, de posicionamento dos goleiros, e alguns desses fazem parte dessa revolução. O gol nunca esteve tão bem protegido quanto agora, porque os goleiros têm os treinamentos mais modernos que você imaginar. O treinamento de base do goleiro já é um negócio absurdo. Você pega um treinamento de um goleiro, de um astronauta que tá indo pra NASA, tu não sabe qual é o mais difícil. E o goleiro, coitado, é o primeiro a chegar no treino, o último a sair, né? E fica lá tomando porrada e bolada o dia inteiro. Mas, sem dúvida, quando eu falo da evolução do jogo, que ela é inegável, você pode não gostar da evolução do jogo e achar que o jogo piorou. Ok, mas enquanto complexidade esportiva, o futebol ele se tornou mais, tudo mais. Mais rápido, mais forte, mais ágil, mais inteligente do ponto de vista das soluções táticas, mais tudo. Você pode considerar o produto pior, não tem problema. Mas o esporte, assim como o futebol, os outros também, eles vão evoluindo. Evoluindo porque você vai recebendo novas técnicas, novos estudos, um monitoramento completamente diferente, um outro tipo de acompanhamento, alimentação, recuperação, tudo. Então a gente foi andando pra frente. O gol é o lugar onde esse impacto fica claro. Você pega um vídeo dos anos 30 e um vídeo de hoje, a impressão que dá é que nos anos 30 você tinha uma cadeira ali no gol, né? E diferentemente do que você tem hoje. Então, diminuir os gols de falta, diminuir o gol de fora da área, diminuir não sei o quê. Você pode criticar os jogadores e não tem problema, mas existe o mérito dos goleiros que melhoraram também. Os caras fazem milagre hoje. Gols que você via há 30 anos atrás acontecendo, alguns dificilmente aconteceriam hoje. Pode ter aqui e ali numa falha, mas eles não seriam padrão, porque os goleiros hoje estão numa velocidade rápida. O treinamento de goleiro, o Cech uma vez, fazendo um treinamento com bolinha de
de ping-pong, é um negócio assustador, pô. O cara tá aqui, assim, ele parece o Dr. Octopus. Inclusive, se eu viajei pra onde foi? Foi antes da Euro 2012, talvez, eu não lembro de... Cara, eu sei que no lugar lá, a propaganda tinha na roda gigante o Tchek, assim, com vários braços. Aí a roda gigante ficava girando e os braços do Tchek ficavam assim, ó, no lugar. Porra, era muito doido. E é o que a impressão que o Tchek passa, né? Ou passava. Que é um goleiro absurdo, assim, absurdo. Eu acho o Van der Sar mais goleiro que ele. Foi até mais revolucionário também. O Van der Sar tinha uma questão de bola longa muito importante numa época em que se falava pouco disso. Rogério Ceni fala, inclusive, que o Van der Sar é a grande inspiração dele no jogo com os pés. E o Van der Sar é pouco citado. Acho o Peter Cech o maior goleiro da história do Chelsea, mas eu não acho que é o maior goleiro da história da Premier League. Para mim é o Schmeichel, inclusive vencedor, também com os movimentos muito modernos para a época. E aí quando a gente fala de movimentos, vem o Yashin, que nos levantamentos que são um pouco difusos, ele é considerado o goleiro que mais pegou pênalti na história do futebol. Numa época em que os goleiros tinham os movimentos meio robotizados e esquisitos, o Yashin parecia estar 20 anos à frente, né? Fazendo movimentos muito diferentes, por isso chamado lá de Aranha Negra, não só porque usava o uniforme todo negro, mas a movimentação dele era de uma flexibilidade, ele fazia defesas que pareciam estar 30 anos à frente, né? Então ele parecia estar no futuro de fato. Então durante muito tempo o Yashin foi considerado o maior goleiro de todos os tempos, porque eu acho que ele cria a primeira grande revolução, mostrando, ó, essa posição pode ser diferente. Você não precisa ter um cone ali, né? Você vai ter um cara que de fato vai pegar bolas que você considerava, essa aí já é gol. Ele começou a pegar bolas que já eram fadadas a entrar. E aí você vai aumentando o sarrafo e o nível que os atacantes precisam atingir para fazerem os seus gols. Então o Yashin representa muito uma primeira revolução no gol. Você tem outras nos anos 80 com caras muito importantes, nos anos 70 e nos anos 80. Nos anos 90, acho que o Schmeichel ocupa esse lugar de uma maneira fantástica, ele e o Van der Sar. E aí a partir dos anos 2000 você vai numa geração de goleiros absolutamente fantástica e vários deles estão aqui. Manuel Neuer, com 37 anos, ainda está em atividade e tem 31 títulos. Então o Neuer, dos goleiros da era moderna e dos goleiros da primeira prateleira, ele é o mais vencedor, mas muita coisa. E o cara que durou mais tempo, basicamente sem falhar. O Neuer não teve fase ruim. Quando o Neuer esteve mal, é porque ele estava machucado, que aí é quando ele perdeu o lugar. Ele estava inapto a jogar bola, mas desde que ele apareceu no Schalke, inclusive ainda no Schalke, ele foi indicado ao time ideal da UEFA, né? E depois foi contratado pelo Bayern de Munique, logo depois é campeão da Champions em 2013, voltou a ser em 2020. Então assim, é um bicampeão da Champions, é um campeão do mundo estando na seleção da Copa do Mundo e candidato a melhor do mundo, que para muitos deveria ter sido eleito, mas à frente dele tinha nada mais nada menos que Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano acabou levando e muita gente considerou que o Neuer deveria ter sido eleito. Eu tenho minhas restrições a goleiro ser eleito o melhor jogador do mundo, mas o fato é que o Neuer concorreu e ele furou uma bolha absurda. O Neuer, ele tem 2 finais de Champions fantásticas, excelentes. Salvo engano, ele foi eleito o melhor em campo na final de 2013 e acho que deveria ter sido na final de 2020 também, porque ele faz algumas defesas absurdas. E também faz uma grande final de Copa em 2014. A Copa de 2014 do Neuer, ela é maravilhosa, né? O Neuer, eu acho que ele é expoente do jogo técnico, do jogo tático para goleiro, eu vou chegar lá já já. A questão física do Neuer, ele tem algumas lesões, mas no geral, aos 37 anos, parece que ele tem 25. E o psicológico do Neuer, né? Impressionante como ele não se abala. O Neuer de todos aqui, ele é o que tem menos falhas, né? Se você procurar aí falhas do Manuel Neuer, você vai ver pouquíssimas. O Casillas tem algumas, o Buffon tem algumas. O Tchek tá aqui na foto, mas enfim, outros caras vão ter falhas. Casillas, 23 títulos, também é extremamente vencedor. Ganhou tudo pelo Real e tudo pela seleção espanhola. Marca uma época, mas acho que tem questões, né? O fim de carreira do Casillas, ele é problemático, né? Ele quando tava ali no Real Madrid já questionado, chegou aí pro banco e tal, coisa que nunca aconteceu com o Neuer. O Buffon, 28 títulos, também é altamente vencedor. Teve alguns momentos, fez uma escolha ali de ir pro PSG que ninguém entendeu e tal, não foi tão bem lá, todos aqui vão ter asteriscos. O Neuer eu acho que é que tem menos asterisco, mas eu vou chegar lá já já. Quando eu falo do futebol moderno e na revolução no gol, tem um termo usado hoje que chama o goleiro estrategista, porque é o goleiro que ele passa a participar do jogo desde a construção. E aí entra todo o caráter revolucionário do Neuer. Lá atrás, nos anos 40, 50, você já teve goleiro húngaro, do Honvéd e tal, que também fazia movimentos diferentes, jogar um pouco
mais adiantado e tal. Nos anos 70, o Ajax tinha isso também, do goleiro sendo o primeiro a participar do jogo, jogando um pouco adiantado. Mas isso vai a proporções estratosféricas com o Neuer. Porque, por exemplo, com o Higuita, ele participava de uma maneira irresponsável do jogo, mas participava, era diferente. O Chilaver metia gol de falta e tal, não sei o quê, mas era um negócio arriscado. O Rogério, que é o goleiro com mais gols na história do futebol, e aí eu lembro desses dias ter falado nessa publicação que o Neuer é muito revolucionário, a galera, o Rogério Ceni joga vôlei, o Rogério Ceni joga basquete, cadê o Rogério Ceni? Bem, se você considera o Rogério Ceni o revolucionário porque faz gol de falta, ele não foi o primeiro a fazer gol de falta, né? Tem outros goleiros antes dele que faziam gol de falta, inclusive o Chilaver. Mas nem por isso eles são mais revolucionários do que o Rogério. O Rogério não proporcionou uma revolução. O Rogério, ele executava perfeitamente uma parada que outros já faziam. O Neuer, ele muda um padrão da maneira como o goleiro se posiciona, como ele se conecta com a linha de defesa, como ele antevê jogadas, como ele lê os espaços e constrói jogo. Eu vi esses dias um site gringo fazendo essa análise dos goleiros e aí o cara fala o seguinte: o passe do Neuer, ele não é bom para um goleiro. O jogo com os pés do Neuer é bom, ponto. É o quê? Porque é isso. O Neuer, ele é se o Bayern jogar com uma linha de 4 zagueiros, ele é um quinto. Se o Bayern jogar com uma linha de 5 defensores, ele é o sexto. Que aí chama o sweeper keeper, que seria o goleiro varredor. É um goleiro que faz tudo ali. E é incrível como o Neuer domina este papel e estabeleceu isto como sendo um novo padrão. Tanto que os outros que fazem isso muito bem hoje, e aí vale o Ter Stegen, vale o Alisson, vale o Ederson, vale vários, todos citam o Neuer como referência. Você pode pegar um cara lá atrás que fazia já um pouco disso, mas com a excelência do Neuer, com a ruptura que ele fez e com o padrão que ele estabeleceu, existe um antes e depois do Neuer. Portanto, o Neuer, ele não só é o melhor goleiro da sua geração, como para mim, se ele é o melhor goleiro dessa geração, com as vitórias que tem, com tudo que ele estabeleceu, ele para mim é o melhor que o futebol já produziu, acaba se tornando também um dos maiores, e aí você pode considerar que o Yashin tá aí nessa prateleira, que o Buffon tá nessa prateleira, que o Dino Zoff tá nesse lugar, que o Banks talvez esteja dono da mais simbólica defesa da história das Copas, até a defesa do Dibu na final da Copa, porque eu acho que o Dibu faz uma defesa tão difícil quanto, tão decisiva quanto, só que numa final de Copa do Mundo. Aí você vai falar, beleza, um era o Kolo Muani finalizando, o outro era o Pelé, mas uma defesa garantiu o título mundial, né, praticamente. Aquele jogo a Inglaterra, inclusive, perdeu para a seleção brasileira depois com o gol do Jairzinho. Portanto, o Neuer preenche todos os requisitos. Ele tem o posicionamento revolucionário melhor que o de todos, a construção melhor que a de todos, antecipação e leitura melhor que a de todos, conexão com a linha de defesa melhor que a de todos e a plástica da defesa, a plástica e os movimentos, Neuer. Eficiência e poder de decisão, Neuer. Longevidade, você vai ter o Buffon aqui, mas de novo, o Buffon teve fases. O Neuer é uma constância absurda e a participação no jogo. Portanto, o Neuer é também o mais revolucionário por isso, porque a revolução que ele criou não é só a revolução do, mas ele faz gol de falta, ele joga bem com os pés, não é isso. É participar do jogo como o 11º elemento com bola, na construção, na bola longa, no passe curto, no passe longo, funcionando muitas vezes como sobra, e aí não confunda como líbero, porque o líbero tem liberdade para sair jogando, era o que o Beckenbauer fazia. O goleiro não é o líbero, o goleiro é uma sobra. E ele é a maior de todas as sobras, e o cara que criou este padrão, basicamente. Portanto, a resposta para essas polêmicas vazias, do começo ao fim, tem nome e sobrenome, Manuel Neuer. Aí a galera fala porque é o Rogério, não sei o quê. O Rogério, eu fiz o Rogério e Marcos aqui, o programa. E aí você pode ir ver lá. O Rogério, a galera tem dúvida se foi o melhor da sua geração, se foi o melhor brasileiro, se foi o melhor... Então, assim, eu acho que não dá pra ele entrar nessa discussão aqui. É claro que se ele tivesse feito quase 130 gols na Europa, seria outra parada, seria coisa de maluco. Porém, eu tenho dúvidas se ele bateria tanta falta lá. E aí, existe o levantamento dos goleiros mais goleadores da história. A esmagadora maioria é de latino e /sul-americano. Você vai ter lá mexicano, costarriquenho, colombiano, chileno, brasileiro, alguns. E aí, no meio da lista aparece um búlgaro, depois vai ter um alemão lá, são poucos europeus. A maioria esmagadora desses jogadores são goleiros ou sul-americanos ou latino-americanos. Então eu tenho dúvidas se o Rogério tivesse ido lá para a Europa, se ele teria a chance de bater tantas faltas assim, se seria permitido a ele bater tantas faltas. Eu não sei se ele chegaria aos 130 gols. Não dá pra saber. O fato é que se ele tivesse feito 130 gols quase na Europa, seria uma loucura absurda, né? O Rogério tem muito gol na Libertadores, que é muito atacante aí. Tu imagina se ele tivesse essa porrada de gol na Champions, a loucura que ia
ser. Mas dito isso, isso não é uma revolução. Isso é algo impactante, raríssimo, mas não chega a ser uma revolução, né? Porque tinham goleiros que já batiam falta antes do Rogério. Portanto, quando eu uso o termo revolucionário, o impacto é no jogo como um todo, na forma como o futebol se desenvolve. Não é só na execução de um fundamento. Então é diferente. A resposta para esse programa é Manuel Neuer. E agora eu vou me embora com o meu caderninho de tubarão. Não tem mais nada não, acabou. Eu fiz tudo que tinha que fazer, né? É isso. Um abraço, satisfação e em breve novidades.